Esse assunto de potência, ele não vai ser de propriedades, eu não vou puxar e cobrar ele. Eu passei porque vocês precisam ter conhecimento, entender um pouquinho, mas vocês vão começar a usar as propriedades da potência a partir lá do 7º ano. Então, agora, no 6º ano, o que é mais importante de vocês compreenderem? Como calcular uma potência. Então, você tem que saber como calcular uma potência. As propriedades da potência, vocês vão se aprofundar mais lá a partir do 7º ano. Mas eu vou dar uma explicadinha aqui também, porque eu coloquei videoaula sobre isso lá no meu canal do YouTube, lá no portal do aluno. Então, a primeira propriedade é a seguinte. Se eu tenho duas bases iguais e quando eu estou multiplicando essas bases, por exemplo, 5 vezes 5, certo? Aí eu tenho o expoente 2 e o expoente 4. O que eu faço aqui? Qual propriedade que eu posso usar aqui? Quando eu tenho multiplicação de bases que são iguais, ó, a base é igual, é 5. Então, quando eu estou multiplicando bases iguais, você pode somar os expoentes. Então, expoente 2 mais expoente 4, repete a base uma vez e fica expoente 6. Tranquilo isso aqui? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Felipe, você que entrou agora, tá me ouvindo? Seu microfone tá desligado, aí eu não te ouço, tá bom? Tô sentindo. Beleza, agora pode desligar ele, que aí eu tô explicando. Na hora que surgir dúvida, aí você liga e me fala, tá bom? Tá bom. Outra propriedade que eu expliquei para vocês é quando tem divisão aqui no meio, tá? Divisão, ó. Vou colocar o expoente, a base 8, e no meio tem uma divisão. Aí aqui eu tenho o expoente 10 e aqui eu tenho o expoente 8. Quando você tem uma divisão de bases iguais, ó, as bases são iguais, base 8, eu posso subtrair os expoentes. Então, repete essa base uma vez só, que é o 8, e subtrai. 10 menos 8 dá 2. Se fosse para resolver essa potência, é muito mais fácil você resolver só o 8 ao quadrado do que ter que resolver isso aqui tudo. Tá bom? Então, ó, de novo, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. E quando eu tenho, professora, uma base, ó, eu tenho uma base e eu tenho dois expoentes de uma vez. É elevado a 2 e aqui fora elevado a 5. Ó, você tem uma base dentro do parênteses, elevado aqui ao quadrado, e lá fora, elevado à quinta potência. Como é que eu posso escrever essa potência aqui de uma forma mais reduzida? Você repete a base 3 e você multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 5 vai ficar com o expoente, ó, 10. Tá bom? Essas são as 3 propriedades mais utilizadas, tá? Mas existem outras 2 que eu vou passar aqui também. Então, primeiro, multiplicação de bases iguais, você pode somar os expoentes. Divisão de bases iguais, você pode subtrair os expoentes. E quando você tem uma base elevado a 2 expoentes de uma vez, aí você pode subtrair os expoentes. Tranquilo? Eu falei subtrair? Não, desculpa, é multiplicar os expoentes. Você tem uma base elevado aos 2 expoentes, você pode multiplicar esses 2 expoentes, tá bom? Existem outras 2 propriedades que eu vou passar aqui. Quando você tem dentro de um parênteses 2 bases diferentes, por exemplo, base 7 vezes base 9 e aqui fora um expoente. Você tem uma multiplicação de 2 bases que são diferentes e aqui fora você tem um expoente. Quando você tem aqui dentro do parênteses uma multiplicação ou uma divisão, esse expoente aqui fora serve para os dois. Ó,
Esse expoente aqui fora vai servir para os dois. Então, você pode escrever assim, ó. O 7 ao quadrado vezes o 9 também ao quadrado. Isso pode acontecer quando tem multiplicação ou divisão, ó. Nos dois casos, isso acontece. E se for soma ou subtração, professora, aí não pode. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver assim, ó, 6 menos 4 ao cubo. Eu tenho 6 menos 4 ao cubo. Eu posso pegar esse expoente 3 e colocar separadamente para o 6 e para o 4, fazer assim, ó, 6 ao cubo menos 4 ao cubo. Eu posso fazer isso? Não. Isso aqui, ó, tá errado. Porque eu só posso fazer isso quando é multiplicação ou divisão. Se for subtração ou soma, você não pode fazer isso. Ok? Tranquilo até aqui? Arthur, seja bem-vindo, tá bom? Tá tudo bem com você? Tá me ouvindo certinho? Então tá bom. E aí, galera, o que a gente vai utilizar de potência ao longo do ano? Vocês vão utilizar muito a potência dentro de expressões numéricas. Inclusive, a última atividade que eu passei para vocês era uma atividade de expressão numérica. E aí tinha que usar a potência, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente ver como é que a gente vai utilizar a potência na expressão numérica. Então, se você tem... Afinal, o que é uma expressão numérica? É quando você tem uma conta com mais de uma operação. Quando mistura multiplicação com divisão, com soma, com potência, você tem uma expressão numérica. Então, eu vou colocar uma expressão aqui bem facinho. Por exemplo, 7 ao quadrado vezes 1 ao cubo. 7 ao quadrado vezes 1 ao cubo. Ó, o que eu tenho aqui de operação? Eu tenho potência, multiplicação e potência de novo. O que eu faço primeiro? Qual é a ordem das operações? A ordem das operações vai ser a seguinte, ó. Potência. Acabou a potência, você vai fazer multiplicação e divisão. Acabou a multiplicação e divisão, aí você vai poder fazer soma e subtração. Então, se você tem nessa expressão numérica multiplicação e potência, eu sou obrigada a começar pela potência. Eu não posso fazer 7 vezes 1, não. Não posso. Primeiro, eu vou ter que resolver a potência. Então, vai ficar assim, ó. 7 ao quadrado. É 7 vezes 2? Não. É o 7 que tem que aparecer 2 vezes. Então, esse 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E esse 1 ao cubo não é 1 vezes 3, é 1 vezes 1 vezes 1. Então, 7 vezes 7 dá 49. Vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 49 vezes 1 continua 49. Esse é o resultado da expressão. Beleza? Tranquilo? Agora, se você tem na expressão numérica misturando parênteses com colchete, com chave, você vai iniciar no parênteses. Quando você finalizar o parênteses, você vai para o colchete. Quando você finalizar o colchete, você vai para a chave. Então, primeiro, ó, parênteses. Depois do parênteses, colchete. Depois do colchete, chave. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Se eu tenho uma expressão numérica bem assim. Eu tenho na expressão numérica 1 mais 5 ao quadrado dividido por 2. Então, primeira coisa, você vai procurar o parênteses.
Então, eu tenho um parênteses aqui para resolver. O que eu tenho dentro desse parênteses? Eu tenho uma soma e uma potência. Qual dos dois eu faço primeiro? Potência, não é isso? Então, o que eu vou fazer com esse 1 e com esse mais, professora? O que você não vai fazer naquele momento, você repete. Então, eu vou repetir o parênteses, vou repetir o 1, vou repetir o mais. Porque eu tenho que fazer a potência primeiro. E como é que fica 5 ao quadrado? É 5 vezes 2 ou 5 vezes 5? 5 vezes 5? 5 vezes 5, que dá 25. Fechei o parênteses, repete o dividido por 2. O que você não vai fazer naquele momento, você tem que repetir. Agora eu tenho o parênteses para finalizar e depois dividir por 2. 1 mais 25 dá 26. E 26 dividido por 2 dá 13. Tá bom? Então, na expressão numérica, a primeira coisa que você tem que ter é calma. Não pode ter pressa. Porque a expressão numérica é um passo a passo. Então, se você errar, começar pelo cochete ou pela chave, misturar isso aqui tudo, você vai errar a questão. Ou se você errar a ordem das operações também, você vai errar a questão toda. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é calma, ok? Aí você vai seguir o passo a passo. Começar no parênteses, sempre fazendo primeiro potência, multiplicação e divisão. Quando acabar a potência, multiplicação e divisão, que você vai poder fazer a soma e a subtração. Tá certo? Vou colocar mais um exemplo aqui, tá bom? Esse exemplo aqui, ele tem parênteses, cochete, tem multiplicação, tem soma, tem subtração e tem potência. Primeira coisa, a potência você pode fazer primeiro aonde ela estiver. Se ela está dentro do parênteses, dentro do cochete, dentro da chave, não importa. A potência está autorizado você a fazer aonde ela estiver. Então, eu vou começar pelas potências, tá bom? Então, o 5 ao quadrado é 5 vezes 5. O 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, eu vou repetir o cochete, vou repetir o 7, vou repetir o mais, vou repetir o parênteses. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5 dá 25. Menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Repete o parênteses, fecha o cochete e repete o vezes 4. Ok? Então, agora que acabou a potência, o que eu faço? Eu tenho que finalizar o meu parênteses. Então, eu vou voltar aqui nesse parênteses para terminar com ele. O resto, você vai repetir. Então, repete o cochete, repete o 7, repete o mais, cheguei no parênteses. Chegou no parênteses, resolve o parênteses. Quanto que é 25 menos 9? Se, professor, eu não consigo fazer de cabeça. Você tem que fazer um rascunhozinho do lado, ó. 25 menos 9. Não tem como fazer 5 menos 9, então você pega emprestado. Fica 15 menos 9 e aqui fica 1 menos nada, tá? 15 menos 9 fica como? Fica 6. E 1 menos 0, 1. Então, ó, deu 16 no resultado. Então, vem aqui e coloca o 16. Fecha cochete, repete o vezes 4. Acabou o parênteses, eu vou para o cochete. O cochete tem 7 mais 16. Então, ó, vou colocar aqui, ó, mais 7 embaixo do 16. 6 mais 7 vai ficar 13. Sobe 1. E 1 mais 1 vai ficar
2. Ficou 23. Então, ó, 23 vezes 4. Então, agora eu vou voltar para o meu rascunho para fazer 23 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12. Sobe 1. 4 vezes 2 dá 8. E 8 mais 1 dá 9. Então, o resultado da expressão foi 92. Liga o microfone aí de vocês, por favor. Pronto. Aqui, apareceu um aviso de que a nossa reunião só tem mais 10 minutos. Tudo bem, pode ir. Vou tirar aqui. Pode tirar aí da tela de vocês também. Eu quero saber agora de vocês. Qual as dúvidas que vocês têm com relação ao assunto de potência? Arthur, vou começar por Arthur. Você tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Tenho dúvida, não. Você tem entendido as videoaulas? Você consegue entender aquilo que a tia está explicando? Está conseguindo fazer as atividades? Sim. Tá. Felipe, alguma dúvida? Não. Não? Você está conseguindo entender as videoaulas? Sim. Tá? Tô entendendo. Tá bom. Uhum. Annalise, tem alguma dúvida? Não. Não? Está conseguindo fazer as atividades, entender as videoaulas? Sim. Tá. E Caio? Tô. Está conseguindo entender? Nenhuma dúvida? Olha só, eu tenho colocado para vocês as correções por foto, né? Eu estou fazendo em PDF, mas são fotos. E aí eu quero saber se vocês estão conseguindo entender a correção. Aí, se a partir da correção você consegue perceber aonde você errou, por que que você errou, porque o que que acontece? Quando você pega uma correção e olha lá que não está igual à sua questão, o resultado, você tem que entender por que que não está igual. Aí, se dentro daquele, olhando aquela correção, você não entendeu por que que você errou, você tem que me mandar uma mensagem. Ó, o sexto A já criou um grupo no WhatsApp. Então, vocês podem me procurar no privado, me mandar áudio, né? Porque fica mais fácil eu responder a sua dúvida por áudio. Então, você pode falar lá no meu WhatsApp particular, professora, eu não estou entendendo, você me explica? Eu vou te mandar um áudio, tá bom? Não fica com a sua dúvida. Pode mandar mensagem também lá pelo portal do aluno. Eu fiz um Instagram também, tá? Eu vou deixar anotado aqui, ó, o meu Instagram, para vocês poderem acessar e me mandar dúvida. O portal do aluno também está disponível para vocês, tá bom? E também nas nossas videoaulas, nas videochamadas, é bom que você traga as suas dúvidas, tá certo? Como é que vai funcionar essas videoaulas? Não vai acontecer sempre, toda semana, não é assim. Eu vou fazer a videoaula quando eu encerrar um assunto. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos começar a falar um pouquinho de raiz quadrada. Aí, quando eu acabar de falar de raiz quadrada, aí eu vou fazer uma videochamada ao vivo para vocês poderem tirar as dúvidas e eu fazer um resumo sobre aquilo. Tá bom? Tranquilo? Uhum. Então tá. Felipe, você tá no WhatsApp, não tá? No grupo? Tô. Arthur, você tá no grupo? Não. Não. Então, eu vou pegar o telefone, o celular de vocês dois. Do Caio também não está. Eu também não. Oi? Eu também não tô no grupo. Então, eu vou anotar aqui no meu quadro o celular de vocês e eu vou adicionar vocês no grupo da sala de vocês, tá? Vou apagar aqui. Para quem quiser anotar aí, para depois me adicionar lá no Instagram que eu criei, eu coloco o que que vai ter no dia, qual videoaula, o que vocês vão ver naquele dia. Então, é bom, quem tiver Instagram e quiser seguir esse Instagram, é bom. Ó, é assim, o Instagram. @prof.camila.rieiro. Tá? O Instagram é esse. Aí, Arthur, deixa eu anotar aqui o seu telefone, o seu celular, e aí eu vou adicionar vocês no grupo. Pode falar seu celular. Arthur, qual o seu celular? De qual eu não sei, não. Preciso ir perguntar para alguém. Tá. Minha tia.
Tá bom, vai lá e pode ir lá perguntar, eu te espero. Caio, qual o seu número? 9, Ah, 98, aham, 57, sim. 50, 35. Tá. Vou esperar o Arthur, vou colocar ele no grupo. Se vocês que estão no grupo perceberem que tem algum colega que não está no grupo e você tiver o celular do colega, pede a quem é o administrador para poder incluir esses colegas, tá, gente? É importante que todos consigam participar do grupo, porque ali os professores e vocês também podem interagir, pode colocar dúvida, pode falar sobre alguma coisa com relação à aula, fazer algum comentário, tá bom? O WhatsApp ele veio para agilizar o processo, tá? O nosso contato ser mais rápido, tá bom? Mas também temos o portal do aluno, temos o Instagram, tá bom? Não fique com sua dúvida, tá? Vou esperar o Caio para poder anotar o telefone dele, aí depois eu vou encerrar a nossa videochamada. O Caio não, o Arthur, né? Falei, Caio? Já tô ficando doido. Final da aula, final da matéria. Já falou? Na próxima matéria vai ter a videoaula.